Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Manual da Independência, onde eu tento pegar dicas aqui dos especialistas e trazer para vocês os melhores conselhos nesse sentido dos especialistas. É claro que os vídeos aqui não são recomendação de investimento nem de nada nesse sentido, uma vez que eu sou meramente um jornalista trazendo informações para vocês e tentando entender melhor, né, como é que a gente pode melhorar a nossa vida financeira. Então aqui eu tento reunir o que os especialistas estão falando e passo apenas uma informação, não veja isso como uma recomendação de investimento nem de nada, ok? Então pessoal, eu separei para vocês 6 estratégias ali de opções que especialistas apontam sobre como você poderia viver de renda. Eu acho que eu não vou conseguir identificar qual é a melhor ou qual é a pior, mas pelo menos você vai ter 6 panoramas aqui para você tentar imaginar mais sobre isso e pesquisar melhor sobre isso, ok? A primeira opção que eu trago para vocês, eu vou dizer que é uma opção assim mais mirabolante, talvez, pelo menos na minha ótica, né? Na ótica do autor é uma opção super tranquila, mas primeira opção, uma opção um pouquinho mais assim difícil de você se imaginar fazendo, que é a opção trazida pelo Robert Kiyosaki, né? Robert Kiyosaki é aquele famoso autor ali do livro Pai Rico, Pai Pobre, extremamente interessante a teoria dele. Eu acompanho muito o podcast dele, né? O Rich Dad Podcast, né? O canal que ele tem no YouTube, o podcast é sensacional, o trabalho dele é muito bom. Mas o caminho que ele defende para você atingir a sua tão sonhada liberdade financeira ou independência financeira é um caminho assim um pouco diferente, né? Ele diz que ele não investe na bolsa de valores, ele não vive de dividendos, a ideia não é essa. O negócio dele é real estate, né? O que é real estate? É área imobiliária, imóveis. E ele fala que a melhor maneira de você fazer isso é você contrair empréstimos, né? Você pegar empréstimo para criar empreendimentos imobiliários. E ele diz que na estratégia que ele usa, é claro que isso ele está falando lá nos Estados Unidos, eu não sei como é que seria isso no Brasil, não tenho a noção exata como seria isso em termos da contabilidade para você conseguir ter a isenção dos impostos, mas ele diz que ele não paga praticamente imposto nenhum porque ele atua nessa área imobiliária e essa área imobiliária ela tem incentivos, assim como no Brasil nós sabemos, né, que a área imobiliária também tem incentivos e a área da agricultura também tem. Você tem, por exemplo, no Brasil as LCIs e as LCAs, né, letra de crédito imobiliário e letra de crédito da agricultura. Esses investimentos da renda fixa, por exemplo, LCI e LCA, não tem ali a incidência de imposto de renda, porque há um incentivo governamental de que as empresas produzam habitação e produzam alimento, né? Que são coisas que você resolve um grande problema para o governo quando as pessoas têm onde morar e têm o que comer. Então, aqui no Brasil nós sabemos que essas áreas têm incentivos fiscais fortes também, com certeza. Mas o que ele diz, né? Primeiro, o conselho dele é você saber separar os ativos dos passivos, né? Como eles chamam lá nos Estados Unidos de assets, né? Os ativos, e liabilities, que são os passivos. O que significa isso? Ativo é aquilo que você compra e vai te gerar renda, né? Por exemplo, se você compra um carro pessoal para você usar, aquele carro pessoal em geral ele vai te dar só despesa, né? A manutenção, o pneu, a gasolina, o óleo, os impostos lá, IPVA. Agora, se você compra um carro e aluga esse carro para os outros trabalharem lá nesses serviços aí de transporte, aí você está ganhando dinheiro em cima do carro, né? O carro deixou de ser uma liability, né? Deixou de ser um passivo, virou um ativo. Ele dá esse exemplo, né? Se você compra uma casa para morar, em tese você está tendo só gastos, despesas ali com a casa. Agora, se você compra uma casa para alugar, você está tendo ali renda, né? Então você transforma a questão do passivo no ativo. Ele trabalha muito em cima dessa ideia. Ele tem um quadradinho, né? Onde ele mostra esse negócio do fluxo de caixa e tal. Ele criou até um joguinho que teria esse objetivo de ensinar as crianças a entender esse sistema. Então ele vai separar para entender essa ideia de viver de renda, né, de você ter uma renda mais favorável, porque também não vai ter essa incidência de impostos. Ele separa os tipos diferentes de ganho, né, que é o salário, o ganho de capital e o fluxo de caixa, né, o cash flow. Então, ele vai dizer que o que é o salário? O salário é quando você recebe por hora trabalhada e geralmente esse tipo de ganho ele vem recheado de impostos, né? Infelizmente, é o que mais incide em impostos. Então ele fala, o cara que quer juntar dinheiro vivendo de salário, ele está numa situação complicada, porque vai pagar muitos impostos, sem falar que para ele, né, ele sempre reforça isso, que o dinheiro é meramente um papel, né, uma moeda fiduciária que não tem lastro, né? Desde 1971, os Estados Unidos descolaram o dólar do ouro. Então ele falou que depois disso,
o governo começou a poder imprimir desenfreadamente o dinheiro, e aí ele fala que o fluxo do dinheiro funciona da seguinte forma: o governo americano, tudo é exemplo dos Estados Unidos, o governo americano imprime dinheiro desenfreadamente, esse dinheiro vai para os bancos, os bancos emprestam para as grandes empresas, como a empresa do Robert Kiyosaki na área imobiliária, e essas grandes empresas pegam esses grandes empréstimos e produzem ali empreendimentos imobiliários, e esse dinheiro então que foi impresso pelo governo foi para os bancos, passou para as grandes empresas, ele chega até a população na forma ali de salários e de empreendimentos, né? Então ele fala que o fluxo do dinheiro é assim que funciona. Então o que acontece? Ele fala, eu não pago o imposto porque eu não tenho salário, né? Eu não ganho, meus proventos não são de salário, nem de ganho de capital, né? O segundo passo seria o ganho de capital. Primeiro, salário, cheio de impostos. Ganho de capital é quando você compra uma ação barata e vende ela mais cara, ganho de capital. Você compra uma casa mais barata e vende mais cara, ganho de capital. Agora, o fluxo de caixa é o dinheiro que está entrando e saindo da empresa, e ele diz que ele consegue lá nos Estados Unidos, através desse fluxo de caixa, desse cash flow, ele consegue fazer abatimentos dos impostos, atuando na área imobiliária e também com esses incentivos que há nos Estados Unidos. Ele fala, se eu tivesse salário, eu pagaria imposto de renda. Como eu não tenho salário, eu não pago esse tipo de imposto. Então ele acha que essa seria a melhor maneira. E ele fala, eu invisto sem usar o meu dinheiro, eu uso dinheiro emprestado, né? Então ele fala que é uma solução assim mirabolante, né? Ele fica até rindo, é um negócio engraçado, né? Ele fala, eu pego o dinheiro que emprestado, o dinheiro não é nem meu, e eu gero dinheiro em cima disso e não pago imposto, não sei o quê. Então o caminho dele é por esse caminho. É claro que isso aí tem toda uma infraestrutura que você tem que ter, tem que entender a questão da contabilidade, tem que adaptar essa questão dos incentivos fiscais para os incentivos aqui no Brasil. Então você tem que entender isso melhor. É claro que aqui no Brasil, se você botar o seu dinheiro numa corretora investindo, por exemplo, em fundos imobiliários, os proventos disso serão isentos de imposto de renda, né? O que o Robert Kiyosaki queria falar é que você está colocando o seu dinheiro para investir no fundo imobiliário. Para ele acha que o melhor caminho é você crescer usando o empréstimo ou o débito ou a dívida ao seu favor, né? Ele chega a falar também muito sobre inflação. Ele fala, por exemplo, se você pega 1 milhão emprestado hoje e você vai pagar em 30 anos, talvez você vai pegar 1 milhão e vai pagar 2 milhões. Só que com a inflação, né, às vezes você vai pegar 1 milhão emprestado e vai pagar até menos de 1 milhão, porque 1 milhão depois de 30 anos ele não está valendo quase nada. Então ele faz você mudar o seu pensamento nesse sentido, tá? Então eu comecei com a opção mais assim estranha, mais diferente, depois as outras vão melhorando. A segunda opção é a opção, por exemplo, que o Bruno Perini fala muito no seu material sobre viver de renda, fala no seu curso também e fala inclusive no primeiro vídeo que eu assisti do Bruno Perini, se eu não estou enganado, foi um vídeo em que ele deu uma entrevista para o pessoal do InfoMoney explicando, né, como você poderia teoricamente viver de renda com apenas, né, entre aspas, 1 milhão de reais guardados, né? É claro que, em geral, as pessoas pensam assim, mas como é que você poderia viver de renda só com 1 milhão, né? Não daria uma renda muito pequena? E aí, o conselho, né, ou a estratégia que o Bruno Perini ensina um pouco nesse sentido, é claro que não é a única, né, mas é um insight que ele dá, é o seguinte, vamos supor que a pessoa ela vai ter que juntar esse 1 milhão primeiro, né? Claro que aí vão entrar várias estratégias de empreendedorismo, várias estratégias aí de mindset, né, de você gerar renda passiva, de você montar um negócio online, você estudar marketing digital, mas ele vai falar, vamos supor que você conseguiu juntar 1 milhão de reais. E aí, vamos pensar um jovem aí solteiro e tal, que o custo mensal dele, ou o valor que ele precisaria para manter a sua qualidade de vida é 5 mil reais por mês. 5 mil reais por mês, esse tipo de cálculo é pensado em ano, né? 5 mil reais por mês, vezes 12 meses, né? O ano, 60 mil reais. Então você precisaria de 60 mil reais para viver sem precisar trabalhar, né? Viver de renda. Então, qual é a estratégia que o Bruno Perini fala? Você tem 1 milhão, você precisa de 5 mil por mês, então dá 60 mil por ano. Você pega esse 1 milhão e tira 60 mil dali, né? Você tira os 60 mil e usa esses 60 mil. É claro que esses 60 mil que você vai usar só 5 mil no primeiro mês, 5 mil no segundo. Esses outros que você não está usando, por exemplo, você tirou os primeiros 5 mil, ficou com 55. Os 55 você pode ir colocando ali, por exemplo, em LCIs de 3 meses de prazo, né? Você pega ali uma LCI, que é um investimento sem incidência de imposto de renda e que vai vencer em 3
3 meses. Então você vai distribuindo esses 60 mil ou esses 55 mil nessas LCIs de 3 meses. Então quando ela vencer os 3 meses, o dinheiro já está liberado para você usar de novo. E aí o outro você vai colocando até que você consegue não só usar esses 60 mil durante um ano, mas em um ano fazer com que os 940 mil voltem a 1 milhão. Então seria fazer isso eternamente. Você tem 1 milhão, tira 60 mil para viver durante um ano, usa esse dinheiro investindo também ali em investimentos de curto prazo. E aí, os 940 mil que ficaram, ele volta a se transformar em 1 milhão no final do ano. Aí chega no final do ano, você tira 60 mil de novo, deixa os 940 virar 1 milhão de novo e vai usando esses 60 mil. Então, essa seria a estratégia. É claro que para fazer essa estratégia, você teria que juntar pelo menos ali 1 milhão de reais. Outra estratégia que nós temos é a estratégia do Luiz Barsi, que é o maior investidor pessoa física na Bolsa de Valores, né? Tem uma estimada ali patrimônio de mais de 2 bilhões de reais na Bolsa. Montou aquela ideia da estratégia da carteira previdenciária, né? Começou ali como engraxate, foi trabalhar numa corretora de investimento. Conta-se, né, que a Bolsa de Valores, se eu não estou enganado, começou no Brasil em 1966. Em 1967 ele já estava investindo. Então ele pegou do início, conhece muito esse métier, e a estratégia do Barsi já é um pouco diferente. A estratégia do Barsi é o seguinte: você pega empresas que são sólidas, né? Empresas que não estão mais querendo crescer desenfreadamente, são empresas que já estão consolidadas, por isso não precisam reinvestir o seu lucro para crescer. Em vez de reinvestir o lucro para crescer, ela libera esse lucro em termos de dividendos e juros sobre capital próprio, né? Ela repassa esse tipo de ganho para o investidor. E é claro, né, a gente tem ainda, né, vamos ver como é que vai ficar a questão da reforma tributária, mas ainda temos isenção para dividendos e para juros sobre capital próprio. Então a ideia do Luiz Barsi é você pegar empresas perenes. Como assim empresas perenes? Empresas que não ficam oscilando muito, que não dependem de conjuntura. Por exemplo, empresas que o Barsi não gosta, né? Empresas de construção ele não gosta, e empresas também aéreas, né? Que ele fala que dependem de muitos fatores, né? Depende do combustível, do dólar, do lugar para colocar o avião no aeroporto e tal. Então ele pensa assim em coisas perenes. Por exemplo, luz elétrica, eletricidade, né? Independente de crise financeira, tem que ter eletricidade, né? Saneamento, né? Então essas coisas que são perenes, né? Que elas são necessidades primárias, primordiais, não são necessidades assim mais requintadas como turismo, né? Quando o cara tá sem dinheiro, ele não faz turismo, né? Quando o cara tá sem dinheiro, ele não vai ao restaurante, não vai ao shopping. Quando o cara tá sem dinheiro e querendo ou não, ele vai ter que pagar a luz, vai ter que comprar comida, né? Vai ter que ter água encanada, né? Então, esses são os serviços que o Luiz Barsi pensa como os melhores. E dentro deste serviço, ele procura aqueles que pagam altos dividendos. Então a ideia seria você aproveitar as baixas ali da bolsa para poder colocar mais dinheiro nessas empresas e viver com esses dividendos. É claro que não são poucas empresas pagam dividendos todos os meses, mas se você comprar uma ou outra, você consegue montar uma carteira de investimento que caia dividendo na sua conta todos os meses. É claro que você precisa de um volume mais alto de capital e é uma coisa mais a longo prazo, né? É claro que quanto mais cedo você começa, mais fácil. Um aspecto que eu acho muito interessante desse modelo do Luiz Barsi é que, em vez da pessoa ficar triste quando a bolsa cai, ela fica feliz, porque ela vai lá e compra mais ações e compra mais unidades. E um insight que é muito simples, mas que eu demorei muito tempo para perceber, é que, vamos imaginar, você tem ali um dinheiro guardado, né? Aí a bolsa cai, vamos supor, você tem 100 mil guardado, a bolsa cai 50%, uma coisa assim fenomenal. Aí o seu valor que era 100 mil cai para 50, você fica desesperado. Só que na ótica do Barsi é exatamente o contrário. Quando o negócio cai, você fica feliz, porque você não ganha os dividendos proporcionalmente em cima do tanto de dinheiro que você tem. Você ganha proporcionalmente em cima das unidades das ações que você tem, né? Aqui no Brasil eles vendem em geral cada 1.000 unidades, né? Menos de 1.000 é o mercado fracionário. Então vamos supor, uma ação está R$10, né? Aí você poderia comprar cada ação por R$10. Se cai pela metade, se a ação vai para R$5, você compra o dobro. Então, o que é uma situação muito interessante, porque
Quando tá todo mundo triste, tá todo mundo desesperado, pensando, ai meu Deus, eu tinha 100 mil, agora tá 50. Se você tá seguindo uma estratégia do Barsi, quando cai, você fica feliz, você fala, caramba, eu vou comprar pela metade do preço. Eu iria comprar, por exemplo, 1.000 unidades, eu vou comprar 2.000, 10.000, eu vou conseguir dobrar. Então é uma estratégia muito interessante. E aí, conforme você vai acumulando essas unidades, você vai conseguindo ter o retorno dos dividendos e dos juros sobre capital próprio suficiente para te dar essa despesa anual que você precisa. E o Luiz Barsi diz que ele demorou na sua jornada de investimento 8 anos para conseguir ter essa autossuficiência. É claro que vai depender de quanto você consegue aportar. Outro método é o método já da galera dos fundos imobiliários, né? Muitas pessoas acham que o fundo imobiliário é a melhor maneira para você fazer isso. O Luiz Barsi, ele não gosta dessa ideia de fundo imobiliário, primeiro porque ele não gosta de fundos, porque o fundo você tem que pagar uma taxa de administração para o administrador, principalmente quando é uma administração ativa. Aí fica mais cara ainda essa taxa, né? Porque a administração ativa é de um fundo que o cara fica comprando e vendendo ativos toda hora, ele é mais participativo. Já no passivo, né, só manter o patrimônio ali geralmente é mais barato. Mas o Barsi não gosta dessa ideia de você ter que pagar um cara para gerir o seu patrimônio. Ele fala, em vez de você contratar um fundo, né, ou comprar um fundo, monte você o seu próprio fundo, né? Você monta a sua carteira e você administra a sua carteira. É claro que para isso você tem que ter conhecimento, né? Hoje em dia, a filha do Luiz Barsi, ela montou um projeto chamado AGF, Ações Gera o Futuro, onde eles dão várias orientações, inclusive para quem paga uma mensalidade lá para o AGF+, tem ali o acesso a uma consultoria maior. Então eles vão dando essas dicas de quando comprar, como organizar o seu ativo. É um negócio bem interessante. Já nos fundos imobiliários, né? O fundo imobiliário ele tem a vantagem de ser uma coisa mais direta, mais imediata, né? Se nessa estratégia do Barsi você teria que ficar um bom tempo investindo para poder começar a perceber uma quantidade boa de dividendos entrando, no fundo imobiliário você já começa a ver esse valor entrando todo mês. O Barsi não gosta muito porque ele não gosta de fundo, ele não gosta muito da área imobiliária e ele acha que não tem grandes oportunidades de compra, né? Porque os fundos imobiliários eles não oscilam tanto conforme as ações. As ações, por exemplo, uma hora a ação está R$10, na outra está 8, na outra está 7, aí quando está 7 você compra lá bem mais barato. O fundo ele já oscila menos, então você não tem tantas essas oportunidades de entrar assim, pegar mais barato, tá? Mas a galera dos fundos imobiliários acha isso maravilhoso porque você pode ter essa renda mensal. A gente tem, por exemplo, aqui algumas estimativas, né? Um dos fundos mais famosos aqui no Brasil, o HGLG11, para você ganhar R$1.000 por mês nesse fundo, dependendo da época, é claro que isso vai depender da época, mas mais ou menos no momento que a gente grava esse vídeo, você, para ter R$1.000 por mês, você teria que ter R$153.256 investidos. Já o BCFF11, que é um outro fundo também famoso, você teria que, para ganhar R$1.000 por mês, ter R$147.601. Já o Maxi Renda, que é o MXRF11, você teria que investir R$139.534 para ter R$1.000 todo mês. É claro, você pensa assim, pô, R$1.000 é pouco, né? Não dá para pagar minhas contas, mas você tem que pensar que isso, em tese, é eterno, é perene, né? R$1.000 todo mês. Ou seja, você está comprando aqui uma máquina de produzir dinheiro, tá certo? Agora, se você quer ter 3.000 por mês, você poderia investir essa quantidade em cada um desses fundos, né? 153.000 no HGLG, 147 no BCFF, 139 no Maxi Renda. Você teria ali com 400 e poucos mil, R$3.000 por mês direto para sempre, né? Então não é, eu vou botar 400 e tanto só para ganhar 3.000, mas é 3.000 todo mês, tá? Então é um pensamento bem interessante. É claro que além disso, você tem pessoas que misturam as estratégias. Você tem uma estratégia mista, você pode misturar fundos imobiliários com ações e tem uma estratégia mista que é nacional e uma estratégia mista que é internacional, porque hoje é muito fácil com empresas como a Avenue você ter conta também na bolsa lá fora, né? Adquirir ações lá de fora. E lá fora também há muitas ações que pagam dividendos, então você pode montar uma carteira ali mais diversificada em termos internacionais. Então, pessoal, é mais ou menos essas 6 estratégias. A estratégia do Robert Kiyosaki, da questão de você investir no fluxo de caixa, a questão de comprar os ativos imobiliários a partir de empréstimo, né? Trabalhar em cima do débito.
Tem a ideia do Bruno Perini, que você junta 1 milhão e usa 60 mil todo ano, fazendo os 940 virar 1 milhão de novo. Tem a estratégia do Luiz Barsi, que é essa carteira previdenciária, de você viver dos dividendos e juros sobre capital próprio, investindo ali nas ações de empresas mais robustas e sólidas e perenes. Tem a estratégia de viver de renda com fundo imobiliário, tem a estratégia de misturar, né, o fundo imobiliário com as ações, e tem a estratégia de misturar isso também no cenário internacional. São essas estratégias que existem hoje, e eu quero fazer uma pergunta para você: qual estratégia você acha mais interessante, ok, pessoal? Lembrando que não é recomendação de investimento nem nada, é apenas um estudo aqui, uma informação para você poder aplicar mais no estudo, estudar melhor e pegar conselhos aí com analistas certificados, ok? Então é isso, pessoal, forte abraço para vocês, fique com Deus, amém de todas as coisas, retém o que é bom. A gente volta com mais vídeo exclusivo amanhã aqui no canal Manual da Independência, vídeos exclusivos todos os dias de segunda a sexta, vídeos exclusivos e novos aqui para vocês, ok? Forte abraço, fique com Deus, valeu!